quiserem ler, têm aqui o espaço. Em relação a outra guerra, Sofia de Mello Breiner afirmava: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E os poetas da altura, os da Notícias do Bloqueio, a Grupo aqui do Porto, e muitos outros souberam participar com dignidade no seu tempo. Não ficaram alheios à realidade, olhar para o umbigo, como definiu Álvaro Cunhal, o posicionamento de José Régio do seu grupo perante o mundo, quando a humanidade se encontrava na encruzilhada. No final do mês passado, o Henrique Borges, da direção desta casa, trouxe a proposta: e se fizéssemos um livro de poemas pela Palestina? A ideia foi imediata aprovada e coube a mim juntar os poetas. Como sabem, o prazo dado aos autores era muito curto, meia dúzia de dias, em certos casos ainda menos. A resposta, todavia, foi boa, e de todos os poetas convidados, apenas 4, por razões diferentes, se mostraram indisponíveis. A publicação de O Silêncio dos Meus Mortos demonstra que os poetas portugueses de hoje, de igual modo, não ignoram os massacres hediondos, a punição coletiva da população inocente civil em Gaza, o cerco a um povo debaixo de bombas, estrangulado pela fome, impedido de refugiar-se porque não pode sair desse espaço de extermínio. Amadeu Batista, no poema incerto neste livro, levanta a seguinte questão: que palavra e diz-se revela a vergonha que não têm os judeus para, 75 anos depois da libertação de Auschwitz, tolerarem os crimes que o Estado de Israel multiplica? Em março de 2022, no final de uma viagem aos territórios palestinianos ocupados, José Saramago compara esses territórios aos campos de concentração nazis. Os judeus foram sacrificados nas câmaras de gás, disse o escritor. Talvez se envergonhariam se tivéssemos tempo de dizer-lhes como estão se comportando os seus descendentes, como o povo palestiniano. O livro que hoje se apresenta reúne poemas de 44 autores, poetas de gerações distintas, como o nosso querido Luís Serrano, que conviveu com o grupo neorrealista de Coimbra, o César Príncipe, próximo da mesma geração, ou autores novícios da poesia portuguesa, como são Nuno Silva, Inês Castanheira, Roberta Pinata, Rui Almeida ou Miguel Marques. Há outra particularidade neste livro contra o massacre do povo palestiniano. Autores com obras de outros géneros publicam pela primeira vez poesia. É o caso de Augusto Batista e de Júlio Roldão. Este, é verdade, não se estreia, mas é dos poucos poemas que deu às tantas. Contudo, a estreia mais surpreendente de todas, para mim, será, sem dúvida, a de José da Cruz Santos, o mais antigo editor de poesia em Portugal. A causa palestiniana tem em José Cruz Santos um arrojado defensor, desde sempre. Editou várias obras de poesia e de outros géneros sobre a questão palestiniana, na editora Oito do Dia e agora na Moda Ler. Como, por exemplo, 4 horas em Chatila, tradução de Luís Fernando Jorge, onde Jean Genet descreve um massacre perpetrado pelas tropas de Israel naquele campo de refugiados. Massacres pavorosos, mas a atual guerra assume dimensão ainda de maior crueldade. Foi isso, o impensável, terá levado o elegante editor de poesia a passar para outra banda para não conter a revolta. Eles são a morte apreendida nos fornos de gás dos nazis. Eles são a morte, acusa José Cruz Santos. O título do livro é um verso de um dos poemas. Depois de ler o conjunto, verificarão que a tragédia das crianças de Gaza
domina em grande parte dos poemas. No início desta semana, Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral das Nações Unidas, esteve em Rafah e ficou de veras chocado perante o número de crianças feridas em trânsito para fora de Gaza. Em entrevista ao Jornal Público, Moreira da Silva descreve um ambiente bárbaro. Vi crianças amputadas, crianças desfiguradas e com um olhar resignado. Crianças de 6 anos com um olhar como se tivessem 80 ou muitos anos. Por todo lado, mais de 50% das casas estão destruídas e 85% da população não vai ter onde ir no momento em que a guerra terminar. Não há uma única escola em funcionamento. Nos últimos 100 dias, sublinha o responsável da ONU, morreram mais crianças do que em todos os conflitos a nível mundial nos últimos 5 anos. Depois de Gaza, a poesia é possível? Nuno Gino dá-nos uma resposta no seu poema sem título, que integra este livro. Na minha rua havia casas e uma figueira e um poço. O poço tinha água limpa. As raízes da figueira bebiam nos veios do poço. E debaixo da sua sombra brincávamos. As casas da minha rua também tinham raízes e bebiam a frescura do poço. Mesmo nas horas de maior calor, a minha rua estava hidratada devido às suas grandes folhas. Agora a minha rua secou. O poço encheu-se de detritos e da figueira nem lugar ficou. Quem pode contar o que aconteceu na minha rua? Teresa Alvarez, uma das autoras desse livro, enviou novamente uma mensagem, e com isto termino, que endereçada aqui aos presentes, que a tarde vos redima da raiva, só a poesia vos diz o que é possível. Só a poesia nos diz o que é possível. Abraço a todos, muito obrigado. Passava a palavra ao João Gondão, que vai dar um poema de dele e um autor familiar. E depois, quem quiser ler os seus poemas, tem. O poema chama-se Vós que passais entre as palavras passageiras. É do poeta Mahmoud Darwish e é a tradução de Albano Martins. Vós que passais entre as palavras passageiras, levai os vossos nomes e parti. Retirai do nosso tempo as vossas horas, parti. Extorqui o que quiserdes, do azul do céu e da areia da memória. Tirai as fotografias que quiserdes, para saber que não sabereis que as pedras da nossa terra sustentam o teto do céu. Vós que passais entre as palavras passageiras, vós forneceis a espada, nós fornecemos o sangue. Vós forneceis o aço e o fogo, nós fornecemos a carne. Vós forneceis outro carro, nós fornecemos as pedras. Vós forneceis a bomba lacrimogénea, nós fornecemos a chuva. Mas o céu e o ar são os mesmos para vós e para nós. Tomais, pois, o vosso pinhão do nosso sangue e parti. E de jantar, festejar e dançar, depois parti. A nós cabe-nos defender as rosas dos mártires. A nós cabe-nos viver como queremos. Vós que passais entre as palavras passageiras, uma poeira amarga, passai por onde quiserdes, mas não passeis no meio de nós como os insectos volantes. Nós temos que trabalhar na nossa terra, temos que cultivar o trigo, que o regar com o orvalho dos nossos corpos. Nós temos o que não vos agrada aqui, pedras e perdizes. Levais, pois, o passado, se quiserdes, ao mercado de antiguidades,
e devolvei o esqueleto à polpa num prato de porcelana. Nós temos o que não vos agrada, nós temos o futuro e temos que trabalhar no nosso país. Vós que passais entre as palavras passageiras, empilhai as vossas ilusões numa cova abandonada e parti. Restituí as agulhas do tempo à legitimidade do bezerro de ouro ou à cadência musical do revólver. Nós temos o que não vos agrada aqui. Parti. Nós temos o que vós não tendes. Uma pátria que sangra, um povo que sangra, uma pátria útil para o esquecimento e para a lembrança. Vós que passais entre as palavras passageiras, é tempo de partirdes, de vos fixardes onde vos aprouver, mas não vos fixeis no meio de nós. É tempo de partirdes, de morrer onde vos aprouver, mas não morrais no meio de nós. Nós temos que trabalhar na nossa terra, aqui. Nós temos o passado, a voz inaugural da vida, e temos o presente e o futuro. Temos o cá em baixo e o lá em cima. Saí, pois, da nossa terra firme, do nosso mar, do nosso trigo, do nosso sal, da nossa ferida, de todos os lugares. Saí das lembranças da memória, ó vós que passais entre as palavras passageiras. Eugénia Soares Lopes, aqui presente, pediu-me para ler um poema dela. Eu vou usar e vou ler 3 poemas deste livro. O poema dela é A Palavra Pedra, a Palavra Muro. Era o muro Sharon, eram os colunados, era a dor da distância, o eco da tua voz para além dos muros, dizendo as tuas palavras acolhidas pelo sol. Era o som martelado, tessitura musical do teu alaúde, a frieza das algemas, os acordes das lágrimas, para além da pedra que recobre a prisão. Era o timbre da flauta, poético, a percutir na pedra. Era o bloqueio insensato, criminoso, israelita de medicamentos do grão de trigo, das lentilhas do azeite. Era a fome de pão. Eram os fragmentos das hastes lenhosas dos aquénios do alecrim. Era a queda em catalipa dos medronheiros, a explosão da bomba, a cicatriz na mão, o corpo mutilado, o peixe fugidio, o mar entre pernas. Era a sonoridade lenta de mar entre muros, entre muros, entre muros. Dir-te-ei, amigo, com devoção, da poesia de Marco Montañes, do violino Stradivário, da bandeira da Palestina. E quero dizer-te-ei, da falta de compaixão do chefe israelita das redes da amargura, dos estilhaços, do grafite nome de menina, nome de menino sobre pele de infância, do corpo da sua morte, do corpo da sua morte, caído entre fragmentos de terra, de onde brota a chama dos pés descalços, de criança, em busca do esplendor da vida. Choram as oliveiras da Palestina, de Ricardo Guimarães. Eu vou fazer aqui um parênteses, peço desculpa, isto não é... Eu pertenço a um grupo chamado Sinais de Cena, que vai fazer no próximo dia 31 um espetáculo sobre poesia árabe. E os poemas que eu estou a ler são poemas que dizem, que apelam muito à forma dos árabes e dos palestinianos escreverem poesia. E, portanto, é sentidamente que os digo.
Choram as oliveiras da Palestina de Ricardo Pinheiros. Sob a névoa do silêncio, valem-nos as lágrimas para lavar os rostos de cinza das crianças assustadas. No reino da desumanidade, choram as oliveiras da Palestina. E eu, escombro de alma bombardeada, cubro-te o rosto, fecho o saco e despeço-me com a minha mão na tua. Já não crescem flores na nossa rua. E finalmente, pelo Nuno Higino, este poema aqui é belíssimo. Na minha rua havia casas, uma figueira, um poço. O poço tinha água limpa. As raízes da figueira bebiam nos veios do poço e debaixo da sua sombra, em campo. As casas da minha rua também tinham raízes e bebiam da frescura do poço. Mesmo nas horas de maior calor, a minha rua estava hidratada devido às suas grandes flores. Agora, a minha rua secou. O poço encheu-se de detritos e da figueira nem um lugar ficou. Quem pode contar o que aconteceu à minha rua? Também vou dizer aqui 2 ou 3 poemas, se me permitirem. O primeiro será de... O primeiro é mesmo o primeiro do livro. Portanto, é a Inês Lourenço, se quiser. Chama-se Neste Escuro e Sinuoso Abrigo. Não sei se voltarei viva para algum lugar de escombros, que o estrépito das bombas e os unir dos mísseis anunciam, ou se acordarei num campo de refugiados entre tendas, choros e fedor de excrementos. Às vezes, numa pequena pausa do rebombar monstruoso e longínquo, neste escuro e sinuoso abrigo, invento uma forma de não enlouquecer. Algo que ninguém pode arrancar da minha memória. O aroma de mansaf, cozinhado pela minha mãe, esse glorioso arroz de cordeiro assado, de que o profeta não desdenharia. E vou cismando na impossível partilha desta terra com demasiadas pátrias, demasiados deuses, demasiados clamores de vingança na anulação do outro. Está escuro. Quero sair daqui. Quero um país. O que passamos é horrível como a serpente da maldição arroia a cauda. E teremos de ser mesmo as mesmas sentinelas do dia claro e limpo de que fala a Sofia. E tínhamos também alguma consciência de que também participámos em alguma escuridão ou em alguma penumbra. E como tal, também com alguma percentagem de mão à palmatória devemos seguir o caminho, que é o caminho, digamos, da rua, para lá do sufrágio, que se diz universal, mas que nunca é universal. A abstenção é uma coisa poderosíssima.
é das piores armas que pode haver num regime democrático, saudável. E relembro as palavras do meu querido amigo que esteve aqui nesta sala, o António do Carmo Reis, quando em 1976 editou na ASA o livro de Introdução à Política, que foi o meu livro do 6º ano do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, e escreveu o seguinte, e eu também acrescento, porque ele fala em pais, eu acrescento avós, ele fala em filhos, eu acrescentarei netos. Quando ele diz que sempre que ressoarem pelas charnecas do Alentejo, ou pelas quebradas de trás dos montes, os acordes magníficos de Vila Grande La Morena, saibam os nossos filhos, eu acrescento os nossos netos, foram os seus pais, eu acrescento os seus avós, que lhe restituíram um Portugal livre e independente. Pelo direito à vida, pela liberdade pura. Uma tristeza infinda nos afunda nesta guerra, sem termo para a paz. Vingadores do sangue, atrelam-se de reféns, esquartejando o mundo. Sentinelas assassinas esperam-nos nas esquinas, parindo o gatilho da vingança, das vinganças. Morrem homens, mulheres e crianças, devolutos da esperança, nada mais têm a não ser esta sina de seres mortos à nascença. Que fatídica miséria engendra esta guerra, onde empoleirados os chefes ordenam tal matança, tragédia de peregrinos, sem pátria ou terra, rasteja. Boas tardes. Sou um teaser, portanto, desculpe se não houver, obviamente, antes de mais, meus agradecimentos e para os colegas e também dizer que, além dos poemas, o livro é muito bonito, dos anos também. Para mim, duas, as crianças de casa fazem parte do conjunto mais adulto. Do céu não caem estrelas, cai o fogo da vingança, a ira, não de um Deus qualquer. Cai fogo, não o óleo iluminando aquelas lâmpadas dentro de um vidro, como um lastro brilhante e novo, mas fogo e ferro mortais para todas as crianças. Não mais dirão adeus, sorrindo como dantes, nunca mais se ouvirá cantar, dá-nos a infância, porque lhes tiraram o mais querido, a infância, a própria vida, a terra e o seu povo. Está na página 13. Se quiserem ler, tem aqui o espaço. Em relação à outra guerra, Sofia de Melo Breiner afirmava: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E os poetas da altura, os da Notícias do Bloqueio, do Grupo aqui do Porto, e muitos outros souberam participar com dignidade no seu tempo. Não ficaram alheios à realidade, olhar para o umbigo, como definiu Álvaro Cunhal, o posicionamento de José Régio do seu grupo perante o mundo, quando a humanidade se encontrava na encruzilhada. No final do mês passado, o Henrique Borges, da direção desta casa, trouxe a proposta: e se fizéssemos um livro de poemas pela Palestina? A ideia foi imediata aprovada e coube a mim juntar os poetas. Como sabem, o prazo dado aos autores era muito curto, meia dúzia de dias, em certos casos ainda menos.
A resposta, todavia, foi boa e de todos os poetas convidados, apenas 4, por razões diferentes, se mostraram indisponíveis. A publicação de O Silêncio dos Meus Mortos demonstra que os poetas portugueses de hoje, de igual modo, não ignoram os massacres hediondos, a punição coletiva da população inocente civil em Gaza, o cerco a um povo debaixo de bombas, estrangulado pela fome, impedido de refugiar-se porque não pode sair desse espaço de extermínio. Amadeu Batista, no poema inserte neste livro, levanta a seguinte questão: que palavra e diz revela a vergonha que não têm os judeus para, 75 anos depois da libertação de Auschwitz, tolerarem os crimes que o Estado de Israel multiplica? Em março de 2022, no final de uma viagem aos territórios palestinianos ocupados, José Saramago compara esses territórios aos campos de concentração nazis. Os judeus foram sacrificados nas câmaras de gás, disse o escritor. Talvez se envergonhariam se tivéssemos tempo de dizer-lhes como estão se comportando os seus descendentes, com o povo palestiniano. O livro que hoje se apresenta reúne poemas de 44 autores, poetas de gerações distintas, como o nosso querido Luís Serrano, que conviveu com o grupo neorrealista de Coimbra, o César Príncipe, próximo da mesma geração, ou autores novícios da poesia portuguesa, como são Nuno Silva, Inês Castanheira, José Patriarca, Rui Almeida ou Miguel Marques. Há outra particularidade neste livro contra o massacre do povo palestiniano. Autores com obras de outros géneros publicam pela primeira vez poesia. É o caso de Augusto Batista e de Júlio Roldão. Este, é verdade, não se estreia, mas é dos poucos poemas que deu às tantas. Contudo, a estreia mais surpreendente de todas, para mim, será, sem dúvida, a de José da Cruz Santos, o mais antigo editor de poesia em Portugal. A causa palestiniana tem em José da Cruz Santos um arrojado defensor, desde sempre. Editou várias obras de poesia e de outros géneros sobre a questão palestiniana, na editora Oito do Dia e agora na Mola Ler. Como, por exemplo, 4 horas em Chatila, tradução de Luís Nota Jorge, onde Jean Genet descreve o massacre perpetrado pelas tropas de Israel naquele campo de refugiados. Massacres pavorosos, mas a atual guerra assume dimensão ainda de maior crueldade. Foi isso, o incansável, que terá levado o elegante editor de poesia a passar para outra banda para não conter a revolta. Eles são a morte apreendida nos fornos de gás dos nazis. Eles são a morte, conclui José Cruz Santos. O título do livro é um verso de um dos poemas. Depois de ler o conjunto, verificarão que a tragédia das crianças de Gaza domina em grande parte dos poemas. No início desta semana, Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral das Nações Unidas, esteve em Rafah e ficou de veras chocado perante o número de crianças feridas em trânsito para fora de Gaza. Em entrevista ao Jornal Público, Moreira da Silva descreve um ambiente bárbaro. Vi crianças amputadas, crianças desfiguradas e com um olhar resignado. Crianças de 6 anos com um olhar como se tivessem 80 ou muitos anos. Por todo lado, mais de 50% das casas estão destruídas e 85% da população não vai ter onde ir no momento em que a guerra terminar. Não há uma única escola em funcionamento. Nos últimos 100 dias, sublinha o responsável da ONU, morreram mais crianças do que em todos os conflitos a nível mundial nos últimos 5 anos. Depois de Gaza, a poesia é possível? No Unigino dá-nos uma resposta
no seu poema sem título. Integra este livro. Na minha rua havia casas e uma figueira e um poço. O poço tinha água limpa. As raízes da figueira bebiam nos veios do poço. E debaixo da sua sombra brincávamos. As casas da minha rua também tinham raízes e bebiam a frescura do poço. Mesmo nas horas de maior calor, a minha rua estava hidratada devido às suas grandes folhas. Agora a minha rua secou. O poço encheu-se de detritos e da figueira nem lugar ficou. Quem pode contar o que aconteceu na minha rua? Teresa Alvarez, uma das autoras desse livro, enviou normalmente uma mensagem, e com isto termino, que endereçada aqui aos presentes. Que a tarde vos redima da raiva, só a poesia vos diz o que é possível. Só a poesia nos diz o que é possível. Abraço a todos, muito obrigado. Passava a palavra ao João Moldão, que vai dar um poema de dele e um autor familiar. E depois, quem quiser ler os seus poemas, tem. O poema chama-se Vós que passais entre as palavras passageiras. É do poeta Mahmoud Darwish e é a tradução de Albano Martins. Vós que passais entre as palavras passageiras, levai os vossos nomes e parti. Retirai do nosso tempo as vossas horas, parti. Extorqui o que quiserdes, do azul do céu e da areia da memória. Tirai as fotografias que quiserdes, para saber que não sabereis que as pedras da nossa terra sustentam o teto do céu. Vós que passais entre as palavras passageiras, vós forneceis a espada, nós fornecemos o sangue. Vós forneceis o aço e o fogo, nós fornecemos a carne. Vós forneceis outro cargo, nós fornecemos as pedras. Vós forneceis a bomba lacrimogénea, nós fornecemos a chuva. Mas o céu e o ar são os mesmos para vós e para nós. Tomais, pois, o vosso pinhão do nosso sangue e parti. E de jantar, festejar e dançar, depois parti. A nós cabe-nos defender as rosas dos mártires. A nós cabe-nos viver como queremos. Vós que passais entre as palavras passageiras, uma poeira amarga, passai por onde quiserdes, mas não passeis no meio de nós como os insectos volantes. Nós temos que trabalhar na nossa terra, temos que cultivar o trigo, que o regar com o orvalho dos nossos corpos. Nós temos o que não vos agrada aqui, pedras e perdizes. Levais, pois, o passado, se quiserdes, ao mercado de antiguidades e devolvei o esqueleto à polpa num prato de porcelana. Nós temos o que não vos agrada, nós temos o futuro e temos que trabalhar no nosso país. Vós que passais entre as palavras passageiras, empilhai as vossas ilusões numa cova abandonada e parti. Restituí as agulhas do tempo à legitimidade do bezerro de ouro ou à cadência musical do revólver. Nós temos o que não vos agrada aqui, parti. Nós temos o que vós não tendes, uma pátria que sangra, um povo que sangra, uma pátria útil para o esquecimento e para a lembrança. Vós que passais entre as palavras passageiras, é tempo de partirdes, de vos fixardes onde vos aprouver, mas não vos fixeis no meio de nós. É tempo de partirdes, de morrer onde vos aprouver, mas não morrais no meio de nós.
Nós temos que trabalhar na nossa terra, aqui. Nós temos o passado, a voz inaugural da vida, e temos o presente e o futuro. Temos o cá em baixo e o lá em cima. Saí, pois, da nossa terra firme, do nosso mar, do nosso trigo, do nosso sal, da nossa ferida, de todos os lugares. Saí das lembranças da memória, ó vós que passais entre as palavras passageiras. Eugénia Soares Lopes, aqui presente, pediu-me para ler um poema dela. Eu vou usar e vou ler 3 poemas deste livro. O poema dela é A Palavra Pedra, a Palavra Muro. Era o muro Sharon, eram os colunatos, era a dor da distância, o eco da tua voz para além dos muros, dizendo as tuas palavras acolhidas pelo sol. Era o som martelado, tessitura musical do teu alaúde, a frieza das algemas, os acordes das lágrimas, para além da pedra que recobre a prisão. Era o timbre da flauta, poético, a percutir na pedra. Era o bloqueio insensato, criminoso, israelita de medicamentos do grão de trigo, das lentilhas do azeite. Era a fome de pão. Eram os fragmentos das hastes luminosas dos aquénios do alecrim. Era a queda em catalipa dos medronheiros, a explosão da bomba, a cicatriz na mão, o corpo mutilado, o peixe fugidio, o mar entre pernas. Era a sonoridade lenta de mar entre muros, entre muros, entre muros. Dir-te-ei, amigo, com devoção, da poesia de Mahmoud Darwish, do violino Stradivário, da bandeira da Palestina. E quero dizer-te-ei, da falta de compaixão do chefe israelita das redes da amargura, dos estilhaços, do grafite nome de menina, nome de menino sobre pele de infância, do corpo da sua morte, do corpo da sua morte, caído entre fragmentos de terra, de onde brota a chama dos pés descalços, de criança, em busca do esplendor da vida. Choram as oliveiras da Palestina, de Ricardo Guimarães. Eu vou fazer aqui um parênteses, peço desculpa, isto não é... Eu pertenço a um grupo chamado Sinais de Cena, que vai fazer no próximo dia 31 um espetáculo sobre poesia árabe. E os poemas que eu estou a ler são poemas que dizem, que apelam muito à forma dos árabes e dos palestinianos escreverem poesia. E, portanto, é sentidamente que os digo. Choram as oliveiras da Palestina, de Ricardo Guimarães. Sob a névoa do silêncio, valem-nos as lágrimas para lavar os rostos de cinza das crianças assustadas. No reino da desumanidade, choram as oliveiras da Palestina. E eu, escombro de alma bombardeada, cubro-te o rosto, fecho o saco e despeço-me com a minha mão na tua. Já não crescem flores na nossa rua. E finalmente, o Nuno Higino, este poema aqui é belíssimo. Na minha rua havia casas, uma figueira, um poço. O poço tinha água limpa. As raízes da figueira bebiam nos veios do poço.
e debaixo da sua sombra ficava. As casas da minha rua também tinham raízes e bebiam da frescura do poço. Mesmo nas horas de maior calor, a minha rua estava hidratada devido às suas grandes flores. Agora, a minha rua secou. O poço encheu-se de detritos e da figueira nem um lugar ficou. Quem pode contar o que aconteceu à minha rua? Também vou dizer aqui 2 ou 3 poemas, se me permitirem. O primeiro será de... O primeiro é mesmo o primeiro do livro. Portanto, é a Inês Lourenço, se quiser. Chama-se Neste Escuro e Sinuoso Abrigo. Não sei se voltarei viva para algum lugar de escombros, que o estrépito das bombas e os unir dos mísseis anunciam, ou se acordarei num campo de refugiados entre tendas, choros e fedor de excrementos. Às vezes, numa pequena pausa do rebombar monstruoso e longínquo, neste escuro e sinuoso abrigo, invento uma forma de não enlouquecer. Algo que ninguém pode arrancar da minha memória. O aroma de mansaf, cozinhado pela minha mãe, esse glorioso arroz de cordeiro assado, de que o profeta não desdenharia. E vou cismando na impossível partilha desta terra com demasiadas pátrias, demasiados deuses, demasiados clamores de vingança na anulação do outro. Está escuro. Quero sair daqui. Quero um país. De uma forma geral, eu gostei imenso dos livros que aqui estão. Mas há 2 ou 3 que realmente me chamaram a atenção. Eu estou aqui à procura de um outro, que já não sei onde é que está. Mas está por aqui. Chama-se Mahmoud, é do José F. Está na página 49 e diz assim: não consigo calar o tormento, porque estamos sempre em guerra, mãe. Mãe, porque rebentam bombas a todo momento no céu palestino. Destroem hospitais, matam crianças e velhos e ninguém nos ajuda. Se fores capaz de explicar, mãe, porque nos tiraram a luz, a água, por que razão derrubam as casas do nosso povo? Mãe, por que é que não gostam de nós? Porque nos querem tirar o pouco que temos. Ouvi dizer, da última vez que brincava na rua, passou tanto tempo, já nem me lembro quem foi, que nós não roubamos o pão
do chão que pisamos. O mundo é tão grande, mãe. Haverá um lugar para todos? Por que não falas comigo, mãe? Pronto. Chama-se Fado Palestino. Foi feito para a memória do poeta existente Mahmoud Darwish. Primeiro, desviaram-me a água. Depois, queimaram a oliveira. Por fim, arrasaram a casa e com ela a mulher e os meus 8 filhos. Boa tarde a todos. Eu não queria deixar de agradecer ao Francisco Duarte também esta iniciativa e convite para fazer parte da invenção deste livro. Eu vou ler o poema que publica na página 25 e 26. Gaza. Hoje chegaram as bombas e a nossa casa foi destruída. Respiro mal no meio da poeira, por um vão de coisas, restos, arestas, planos inclinados e uma espécie de vento. O gás, o vento, essa poeira. Respiro ainda uma parte de entulho e ouço em cima de mim outras bombas, as que caem em casa dos amigos, das gentes que se conhecem na rua, os que procuram na desgraça o pão de cada dia. Olho um pouco de luz, vejo passar uma nuvem, talvez me venham salvar. Vou desaparecendo neste buraco e consigo chegar à Cisjordânia. Foi em Belém, não sei quando foi. O avô chegou a casa com uma tristeza lunar. Chegou tarde, na noite dos campos, enlouquecido no caminho de todos os dias. Por aqui andamos todos. Andou o meu pai e o meu avô. E hoje vieram homens armados e disseram que as oliveiras já não eram minhas e podia partir e levasse o rebanho desta vez. Eu também vou morrer de desgosto, avô. Por isso te procurei. Quis ouvir a tua história sentados na pedra à noite deste tempo. Agora posso morrer, mas de novo aquele pouco de azul talvez me venha salvar. Vejo agora os pedaços de corpos caem gotas de sangue na laje improvisada. Vem descendo no corredor aberto na ruína uma folha de oliveira e consigo levantar-me e voar e enterrar os meus pais e irmãos. A guerra continua e não posso saber o que será depois deste dia ou desta hora. Outras bombas virão e os tanques sobre as casas caídas. Pedimos licença para existir e um pouco de sorte. A terra gravemente ferida.
se os canhões se calassem, ia passar a tarde à beira do Jordão, e o avô trazia as oliveiras e uma alegria no corpo, e nas casas brincavam jovens, como os meus irmãos. Intitula-se Palestina. Um manto de Marte é o que resta sobre as ruínas das casas. Pedras de antigas paredes, ruínas de quartos sobre as areias. Desertos sobre desertos. Morte viva. Restos de gente que amou, teve filhos e um país debruçado sobre o deserto. Sobras do luar, luz por onde se escoa o grito alucinado da guerra. Der Krieg, rio de sangue, pântano da vergonha, do medo e da ternura perdida. Obrigada, Francisco, por isto. Quem acha que a poesia que é uma fraca arma contra a iniquidade do mundo não percebe nada disto. Portanto, a humanidade que resta. Éramos só os 4 a respirar. O meu pai, as minhas 2 irmãs e eu. Nós, apertadas no escuro, que era estreito e morava entre corredores que eram estreitos e moravam entre estantes altas, pesadas, absolutas, carregadas de todos os títulos de todos os livros. Eu, solene, gutural, com o vagar do desencanto, falava da sabedoria do mundo, do sonho, da viagem, da ciência, da poesia, do engenho, da história, do amor, que nos deixava tudo em herança de guardar e proteger. Isto é a humanidade que resta, dizia o meu pai, e fechava os olhos e preparava-se para morrer. Eu pensava que gritava, mas a voz sumia-se nas páginas de todos os livros. A humanidade que resta vive nas crianças. A alegria e a verdade e a promessa categórica de todas as coisas que são boas vivem só nas crianças. Havemos de querer salvar as crianças. Éramos só os 4 a respirar. O meu pai, as minhas 2 irmãs e eu. Não haverá crianças para guardar, lamentava o meu pai. Os filhos da tragédia serão sempre velhos e velhos serão os seus filhos e netos, e nenhum será criança e em todos viverá a humanidade nenhuma. Nada que preste de guardar ou proteger. E fechava os olhos e preparava-se para morrer. Morria de pé, no meio do silêncio, que era fundo e morava entre corredores que eram estreitos e moravam entre estantes altas, pesadas, absolutas, carregadas de todos os títulos, de todos os livros. Lá fora, do lado de fora das paredes que não podíamos ver, a tragédia uivava e a sua voz era a ruína do mundo. E a tragédia fingia razões altas, pesadas, absolutas mentiras. Eu pensava que gritava, mas a voz sumia-se nas páginas de todos os livros. Isto é a humanidade que resta, rezava o meu pai. A vossa herança de guardar e proteger. E fechava os olhos e preparava-se para morrer. E nós chorámos a tragédia e engolimos a escuridão. Guardámos em cada livro uma criança, em cada título um nome,
escrito de alegria e de verdade e da promessa categórica de todas as coisas que são boas. Éramos só as três a respirar, as minhas irmãs e eu, de braços estendidos, mãos viradas para cima a receber o sol, que não tinha fim e veio morar nos corredores que não tinham fim e moravam entre estantes altas, pesadas, absolutas, onde se guardavam as crianças entre todos os títulos de todos os livros. Isto é a humanidade que resta. Fechámos os olhos e preparámos para morrer. Então, eu vou ler um poema que está na página. Página 19, Ivo Machado. Me assumo cidadão de Gaza, em caminho uma noite apetecida, hoje em versos sem incensos. Quem anunciará a alvorada nos corrais, nos montes, nos povoados? Senhores, não serão anjos nem pastores, ou qualquer tela de Botticelli. Antes, a derradeira imagem de um repórter caído sob o fogo de outro genocídio. A caminho vem a estrela sonhada, mas herderam todos os estábulos. Os inocentes são apátridas e são órfãos. Choram como chorou certa noite o menino que incensaram com hosanas de glórias. Não cantam nem incensam mais. Devastado tanto chão e tanta alma, sem pão, amor, água, sol, olivais, quando nada mais a plural. Senhores, que o sonho nos roubais, e assumo cidadão de Gaza. O meu poema já foi lido, como tal eu vou ler o poema do Francisco Duarte Mendes. Os frutos. A árvore das palavras povoa-se de frutos, e esses pequeninos frutos abrigam no silêncio dos meninos mortos de Gaza. O segundo poema é do João Pedro Mestre, Palestina, 2023. Se te roubam a terra, se te secam o mar, se o céu não te roubam, tu não podem roubar, mas tu enchem de fogo que te chega do ar e a casa desaba, e os pais pusam esmaga, e os filhos te mata, a mulher a gritar. Que palavras te escutam no meio das ruínas, da escola, da casa ou do novo hospital? No meio do medo, do choro e dos brados que te pões a pensar, que te ouvem chorar. Olá. Irmãs de Maio. Nada escolhemos, sequer porto, urgência, mágoa. Somos umas vezes sede, outras água, da ânfora de que houve renúncia. Acordemos esta vigília à vez, não vá uma de nós
deixar de comparecer ao cais do desencontro. Se tivesse de escolher, teria escolhido as coisas simples. Uma barriga de centeio, um amor com trevo e sem trevo. Perder também os cabelos da Dalila, mas salvar da navalha o coração. Conto ainda as marés e pergo o falso tormento, nem essas escolhemos. Não nos peçam afogamento, o oceano inteiro não chegaria. Embalo esta criança, enquanto o verso não faz margem, que sim, há sempre um poema de Eugênio à nossa espera, mas faltou-lhe o ser mulher e a coragem. Por isso, às companheiras do caminho, demasiadas vezes percorrido, os degraus do sono ofereço por agora. Nem o mar é para sempre, nem a solução se demora. E a barca, na mão que escreve, é já um começo. E é hora. Se me permitem, vou ler um poema, não o que tem no livro, que são 3 poemas pequeninos, mas um outro, que tem o título Casa a Ferro e Fogo. Os vivos não desistem de viver, os mortos também. Mohamed al-Hasham. Por muito cerco cerrado, por muitas bombas e bombas, sobre um povo castigado com terríveis hecatombes, por muitos que os algozes, com algum desembaraço, acicatem as ferozes ocupações do espaço, por muito que o ódio solte a raiva desesperada e a senha de revolta acere o fio da espada, por muito que a vingança espicasse 1000 horrores e o fiel da balança desvalorize os clamores, por muita bomba assassina sobre a Gaza a ferro e fogo, por muita carnificina, por muito discurso torvo, por muito que as crianças, em vez de colo e de leite, bebam o fel dos verdugos e a céu aberto se deitem, por muito pão proibido, por muita água cortada, por muito sangue vertido, por tanta mulher matada, por muito que os corpos fiquem sob os escombros inertes ou nasçam crianças mortas, por muito que não despertes da cegueira seletiva que branqueia o morticínio e vertas lágrimas sujas de crocodilo à espera que o genocídio fosse a funesta rendição a um povo que resiste à brutal ocupação. Sobre Gaza também, é talvez uma espécie de soneto impossível. Os hospitais em Gaza. Não se trata de missões, apenas de ser amável a quem subsiste, curar buracos, esvoar feridas, sustentar o sangue no sangue. Apuramos a insistência dos dias, exercícios naturais de apneia e inspiração, pequenas explosões do corpo, transfusões de vida na vida e de cuidado em cuidado. Mas há muito nos avisamos, a mesma cautela ao atravessar postos fronteiriços, arame farpado até aos nossos pátios, agora que fogem dos hospitais para outros hospitais e vão morrendo entre as últimas sobrevidas. Mahmoud é do José F. Está na página 49.
e diz assim: não consigo calar o tormento, porque estamos sempre em guerra, mãe. Mãe, porque rebentam bombas a todo momento no céu da Palestina. Destroem hospitais, matam crianças e velhos e ninguém nos ajuda. Se fores capaz de explicar, mãe, porque nos tiraram a luz, a água, por que razão derrubam as casas do nosso povo? Mãe, porquê é que não gostam de nós? Porque nos querem tirar o pouco que temos. Ouvi dizer, da última vez que brincava na rua, passou tanto tempo, já nem me lembro quem foi, que nós não roubamos o pão do chão que pisamos. O mundo é tão grande, mãe. Haverá um lugar para todos? Por que não falas comigo, mãe? Passamos. É horrível como a serpente da maldição arrolha a cauda. E teremos de ser mesmo as mesmas sentinelas do dia claro e limpo de que fala a Sofia. E tínhamos também alguma consciência de que também participámos em alguma escuridão ou em alguma penumbra. E como tal, também com alguma percentagem de mão à palmatória devemos seguir o caminho, que é o caminho, digamos, da rua, para lá do sufrágio, que se diz universal, mas que nunca é universal. A abstenção é uma coisa poderosíssima, é das piores armas que pode haver num regime democrático, saudável. E relembro as palavras do meu querido amigo que esteve aqui nesta sala, o António do Carmo Reis, quando em 1976 editou na ASA o livro de Introdução à Política, que foi o meu livro do 6º ano do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, e escreveu o seguinte, e eu também acrescento, porque ele fala em pais, eu acrescento avós, ele fala em filhos, eu acrescentarei netos. Quando ele diz que sempre que ressoarem pelas charnecas do Alentejo, ou pelas quebradas de trás dos montes, os acordes magníficos de Vila Grande La Morena, saibam os nossos filhos, e eu acrescento os nossos netos, foram os seus pais, eu acrescento os seus avós, que lhe restituíram um Portugal livre e independente. Pelo direito à vida, pela liberdade pura. Uma tristeza infinda nos afunda nesta guerra, sem termo para a paz. Vingadores do sangue, atrelam-se de reféns, esquartejando o mundo. Sentinelas assassinas esperam-nos nas esquinas, parindo o gatilho da vingança, das vinganças. Morrem homens, mulheres e crianças, devolutos da esperança, nada mais têm a não ser esta sina de seres mortos à nascença. Que fatídica miséria engendra esta guerra, onde empoleirados os chefes ordenam tal matança, tragédia de peregrinos, sem pátria ou terra, rasteja. Boas tardes. Sou um inquisidor, portanto, sou
Se não houver, obviamente, antes de mais, meus agradecimentos e para os colegas e também dizer que, além dos poemas, o livro é muito bonito, dos anos também. Para mim, as crianças de casa fazem parte do conjunto mais adulto. Do céu não caem estrelas, cai o fogo da vingança, a ira, não de um Deus qualquer. Cai fogo, não o óleo iluminando aquelas lâmpadas dentro de um vidro, como um astro brilhante e novo, mas fogo e ferro mortais para todas as crianças, que não mais dirão adeus, sorrindo como dantes, nunca mais se ouvirá cantar, dá-nos a infância, porque lhes tiraram o mais querido, a infância e a própria vida, a terra e o seu povo. Chama-se Fado Palestino. Foi feito para a memória do poeta existente Mahmoud Darwish. Primeiro, desviaram-me a água. Depois, queimaram a oliveira. Por fim, arrasaram a casa e com ela a mulher e os meus 8 filhos. Boa tarde a todos. Eu não queria deixar de agradecer ao Francisco Duarte também esta iniciativa e convite para fazer parte da invenção deste livro. Eu vou ler o poema que publica na página 25 e 26. Gaza. Hoje chegaram as bombas e a nossa casa foi destruída. Respiro mal no meio da poeira, por um vão de coisas, restos, arestas, planos inclinados e uma espécie de vento, o gás, o vento, essa poeira. Respiro ainda uma parte de entulho e ouço em cima de mim outras bombas, as que caem em casa dos amigos, das gentes que se conhecem na rua, os que procuram na desgraça o pão de cada dia. Olho um pouco de luz, vejo passar uma nuvem, talvez me venham salvar. Vou desaparecendo neste buraco e consigo chegar à Cisjordânia. Foi em Belém, não sei quando foi. O avô chegou a casa com uma tristeza lunar. Chegou tarde, na noite dos campos, enlouquecido no caminho de todos os dias. Por aqui andamos todos. Andou o meu pai e o meu avô. E hoje vieram homens armados e disseram que as oliveiras já não eram minhas e podia partir e levasse o rebanho desta vez. Eu também vou morrer de desgosto, avô. Por isso te procurei. Quis ouvir a tua história sentados na pedra à noite deste tempo. Agora posso morrer, mas de novo aquele pouco de azul talvez me venha salvar. Vejo agora os pedaços de corpos
caem gotas de sangue na laje improvisada. Vem descendo no corredor aberto na ruína uma folha de oliveira e consigo levantar-me e voar e enterrar os meus pais e irmãos. A guerra continua e não posso saber o que será depois deste dia ou desta hora. Outras bombas virão e os tanques sobre as casas caídas. Pedimos licença para existir e um pouco de sorte. A terra gravemente ferida. Se os canhões se calassem. Ia passar a tarde à beira do Jordão e o avô trazia as oliveiras e uma alegria no corpo, e nas casas brincavam jovens como os meus irmãos. Intitula-se Palestina. Um manto de Marte é o que resta sobre as ruínas das casas. Pedras de antigas paredes, ruínas de quartos sobre as areias. Deserto sobre deserto. Morte viva. Restos de gente que amou, que teve filhos e um país debruçado sobre o deserto. Sobras do luar, luz por onde se escoa o grito alucinado da guerra. Der Krieg, rio de sangue, pântano da vergonha, do medo e da ternura perdida. Francisco, por isto. Quem acha que a poesia que é uma fraca arma contra a iniquidade do mundo não percebe nada disto. Portanto, a humanidade que resta. Éramos só os 4 a respirar. O meu pai, as minhas 2 irmãs e eu. Nós, apertadas no escuro, que era estreito e morava entre corredores que eram estreitos e moravam entre estantes altas, pesadas, absolutas, carregadas de todos os títulos de todos os livros. Eu, solene, gutural, com o vagar do desencanto, falava da sabedoria do mundo, do sonho, da viagem, da ciência, da poesia, do engenho, da história, do amor, que nos deixava tudo em herança de guardar e proteger. Isto é a humanidade que resta, dizia o meu pai, e fechava os olhos e preparava-se para morrer. Eu pensava que gritava, mas a voz sumia-se nas páginas de todos os livros. A humanidade que resta vive nas crianças. A alegria e a verdade e a promessa categórica de todas as coisas que são boas vivem só nas crianças. Havemos de querer salvar as crianças. Éramos só os 4 a respirar. O meu pai, as minhas 2 irmãs e eu. Não haverá crianças para guardar, lamentava o meu pai. Os filhos da tragédia serão sempre velhos e velhos serão os seus filhos e netos, e nenhum será criança e em todos viverá humanidade nenhuma. Nada que preste de guardar ou proteger. E fechava os olhos e preparava-se para morrer. Morria de pé, no meio do silêncio, que era fundo e morava entre corredores que eram estreitos e moravam entre estantes altas, pesadas, absolutas, carregadas de todos os títulos de todos os livros. Lá fora,
Do lado de fora das paredes que não podíamos ver, a tragédia uivava e a sua voz era a ruína do mundo. E a tragédia fingia razões altas, pesadas, absolutas mentiras. Eu pensava que gritava, mas a voz sumia-se nas páginas de todos os livros. Isto é a humanidade que resta, rezava o meu pai. A vossa herança de guardar e proteger. E fechava os olhos e preparava-se para morrer. E nós chorámos a tragédia e engolimos a escuridão. Guardámos em cada livro uma criança, em cada título um nome, escrito de alegria e de verdade e da promessa categórica de todas as coisas que são boas. Éramos só as três a respirar, as minhas irmãs e eu, de braços estendidos, mãos viradas para cima a receber o sol, que não tinha fim e veio morar nos corredores que não tinham fim e moravam entre estantes altas, pesadas, absolutas, onde se guardavam as crianças entre todos os títulos de todos os livros. Isto é a humanidade que resta. Fechámos os olhos e preparámos para morrer. Então, eu vou ler um poema que está na página. Página 19, Ivo Machado. Me assumo cidadão de Gaza. Em caminho, uma noite apetecida. Hoje, em versos sem incensos. Quem anunciará a alvorada nos corrais, nos montes, nos povoados? Senhores, não serão anjos nem pastores, ou qualquer tela de Botticelli. Antes, a derradeira imagem de um repórter caído sob o fogo de outro genocídio. A caminho vem a estrela sonhada, mas herderam todos os estábulos. Os inocentes são apátridas e são órfãos. Choram como chorou certa noite o menino que incensaram com hosanas de glórias. Não cantam, nem incensam mais. Devastado tanto chão e tanta alma, sem pão, amor, água, sol, olivais, quando nada mais a plural. Senhores, que o sonho nos roubais, e assumo cidadão de Gaza. O meu poema já foi lido, como tal eu vou ler o poema do Francisco Duarte Mendes. Os frutos. A árvore das palavras povoa-se de frutos, e esses pequeninos frutos abrigam o silêncio dos meninos mortos de Gaza. O segundo poema é do João Pedro Mesper, Palestina, 2023. Se te roubam a terra, se te secam o mar, se o céu não te roubam, que não podem roubar, mas tu enchem de fogo que te chega do ar e a casa desaba, e os pais pulsam esmaga e os filhos te mata, a mulher a gritar. Que palavras te escutam no meio das ruínas, da escola, da casa ou do novo hospital, no meio do medo, do choro e dos brados que te pões a pensar, que te ouvem chorar.
Irmãs de Maio. Nada escolhemos, sequer porto, urgência, mágoa. Somos umas vezes sede, outras água, da ânfora de que houve renúncia. Acordemos esta vigília à vez, não vá uma de nós deixar de comparecer ao cais do desencontro. Se tivesse de escolher, teria escolhido as coisas simples. Uma barriga de centeio, um amor com trevo e sem trevo. Perder também os cabelos da Dalila, mas salvar da navalha o coração. Conto ainda as marés e pego o falso tormento, nem essas escolhemos. Não nos peçam afogamento, o oceano inteiro não chegaria. Embalo esta criança, enquanto o verso não faz margem, que sim, há sempre um poema de Eugênio à nossa espera, mas faltou-lhe ser mulher e a coragem. Por isso, às companheiras do caminho, demasiadas vezes percorrido, os degraus do sono ofereço por agora. Nem o mar é para sempre, nem a solução se demora. E a barca, na mão que escreve, é já um começo. E é hora. Se me permitem, vou ler um poema, não o que tem no livro, são 3 poemas pequeninos, mas um outro, sobre que tem o título Gaza, a Ferro e o Fogo. Os vivos não desistem de viver, os mortos também. Mohamed al-Assad. Por muito cerco cerrado, por muitas bombas e bombas, sobre um povo castigado com terríveis hecatombes, por muitos que os algozes, com algum desembaraço, acicatem as ferozes ocupações do espaço, por muito que o ódio solte a raiva desesperada e a senha de revolta acere o fio da espada, por muito que a vingança espicasse 1000 horrores e o fiel da balança desvalorize os clamores, por muita bomba assassina sobre Gaza a ferro e fogo, por muita carnificina, por muito discurso torvo, por muito que as crianças, em vez de colo e de leite, bebam o fel dos verdugos e a céu aberto se deitem, por muito pão proibido, por muita água cortada, por muito sangue vertido, por tanta mulher matada, por muito que os corpos fiquem sob os escombros inertes ou nasçam crianças mortas, por muito que não despertes da cegueira seletiva que branqueia o morticínio e vertas lágrimas sujas de crocodilo à espera que o genocídio force a funesta rendição a um povo que resiste à brutal ocupação. É talvez uma espécie de soneto impossível. Os hospitais em Gaza. Não se trata de missões, apenas de ser amável a quem subsiste, curar buracos, esvoar feridas, sustentar o sangue no sangue. Apuramos a insistência dos dias, exercícios naturais de apneia e inspiração, pequenas explosões do corpo, transfusões de vida na vida e de cuidado em cuidado. Mas há muito nos avisamos, a mesma cautela ao atravessar postos fronteiriços, arame farpado até aos nossos pátios. Agora que fogem dos hospitais para outros hospitais,
e vão morrendo diante das últimas sobrevidas. O que passamos é horrível como a serpente da maldição arrolha a cauda. E teremos de ser mesmo as mesmas sentinelas do dia claro e limpo de que fala a Sofia. E tínhamos também alguma consciência de que também participámos em alguma escuridão ou em alguma penumbra. E como tal, também com alguma percentagem de mão à palmatória devemos seguir o caminho, que é o caminho, digamos, da rua, para lá do sufrágio, que se diz universal, mas que nunca é universal. A abstenção é uma coisa poderosíssima, é das piores armas que pode haver num regime democrático, saudável. E eu relembro as palavras do meu querido amigo que esteve aqui nesta sala, o António Carlos Reis, quando em 1976 editou na ASA o livro de Introdução à Política, que foi o meu livro do 6º ano do Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, e escreveu o seguinte, e eu também acrescento, porque ele fala em pais, eu acrescento avós, ele fala em filhos, eu acrescentarei netos. Quando ele diz que sempre que ressoarem pelas charnecas do Alentejo, ou pelas quebradas de trás dos montes, os acordes magníficos de Vila Grande Morena, saibam os nossos filhos, eu acrescento os nossos netos, foram os seus pais, eu acrescento os seus avós, que lhe restituíram um Portugal livre e independente. Pelo direito à vida, pela liberdade pura. Uma tristeza infinda nos afunda nesta guerra, sem termo para a paz. Vingadores do sangue, atrelam-se de reféns, esquartejando o mundo. Sentinelas assassinas esperam-nos nas esquinas, parindo o gatilho da vingança, das vinganças. Morrem homens, mulheres e crianças, devolutos da esperança, nada mais têm a não ser esta sina de seres mortos à nascença. Que fatídica miséria engendra esta guerra, onde empoleirados os chefes ordenam tal matança, tragédia de peregrinos, sem pátria ou terra, rasteja. Boas tardes. Sou um teaser, portanto, desculpe se não houver, obviamente, antes de mais, meus agradecimentos e para os participantes e também dizer que, além dos poemas, o livro é muito bonito, dos anos também. Para mim, as crianças de casa fazem parte do conjunto mais adulto. Do céu não caem estrelas, cai o fogo da vingança, a ira, não de um Deus qualquer. Cai fogo, não o óleo iluminando aquelas lâmpadas dentro de um vidro, como um astro brilhante e novo, mas fogo e ferro mortais para todas as crianças, que não mais dirão adeus, sorrindo como dantes, nunca mais se ouvirá cantar, dá-nos a infância, o que lhes tiraram o mais querido, a infância e a própria vida, a terra e o seu povo.